Quais são os limites entre a ciência, a pseudociência e o conhecimento tradicional? Olá pessoas, sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos abordar um pouco sobre essa questão da ciência. Como é que a ciência se relaciona com a realidade, com o conhecimento tradicional e também o que é essa pseudociência. Mas antes, só lembrando, se você quiser apoiar o canal Pesquisa e Jogos, considere acessar aí a promoção Kindle Unlimited, que garante a você 30 dias de acesso ao sistema de e-books da Amazon. Link aqui na descrição, é só clicar e se inscrever. E nós ainda continuamos realizando a nossa pesquisa para que vocês possam contribuir com os futuros vídeos do canal Pesquisa e Jogos. Eu deixei aqui na descrição um link do formulário do Google Forms, é só clicar, selecionar as suas opções e enviar, tá certo? Então quando a gente pensa em ciência, vamos primeiro fazer uma definição ampla, bem básica sobre ciência. Basicamente, o que é a ciência? A ciência, ela investiga a realidade, certo? Através de um conjunto de métodos para que nós possamos compreender, possamos descrever, possamos analisar como se dá essa realidade. E bem, a ciência não é a única forma de nós construirmos conhecimento, já que o papel da ciência é, através da investigação da realidade, construir esses conhecimentos que colaboram com o desenvolvimento da humanidade. Nós temos uma série de outros conhecimentos. Conhecimento tradicional, nós temos o que a ciência vai chamar de pseudociências, nós temos os mitos, as lendas, as fábulas, tudo isso é conhecimento. E o que acontece? O conhecimento científico tem uma crítica que é sempre muito interessante, sempre muito válida, que o pessoal chama de academicismo. É basicamente o quê? Pensar que a única forma de se construir conhecimento é a ciência. E bem, isso não é uma verdade, porque a ciência ela não busca criar verdades. Esse conhecimento que é construído pela ciência, ele deve ser pensado como não a verdade, mas sim o mínimo de erros possíveis. A ideia da ciência não é construir verdade. Quem constrói verdade é religião, verdade é dogmática, é uma coisa que não pode ser discutida, é uma coisa que não pode ser testada, né? A ideia da ciência é o quê? É saber quão errado você está na sua teoria, na sua pesquisa, e não quão certo você está. A ideia é o quê? Construir conhecimentos sabendo que existem possibilidades de erro, mas, no entanto, esse conhecimento ele se aproxima mais da realidade. E aí, nós vamos fazer isso através de quê? Métodos. Existem métodos científicos. A ciência em si, os cientistas, os pesquisadores, ela não tem a capacidade de explicar tudo. Nós, como seres humanos, somos seres limitados. Certo? Limitados em diversos níveis, limitados em nível cognitivo, em nível tecnológico, no desenvolvimento econômico, certo? Nós somos seres limitados, enquanto os métodos científicos têm a possibilidade de explicar tudo, através do quê? De uma análise sistemática, reconhecendo o universo que se está sendo estudado. Mas essa é a potencialidade do método e não das pessoas que se utilizam do método. Lembrando, nós somos seres limitados. E essa questão da ciência e do academicismo, quanto à produção do conhecimento e quanto à análise da realidade, é bem complicada. Porque a ciência em si, ela está posta, não somente para o desenvolvimento da humanidade, mas ela, na maioria das vezes, e essa é a tese que eu sempre defendo, ela é cooptada para certos interesses, para grupos de interesses, para o capitalismo hegemônico, para legitimar ações que vão corroborar com o desenvolvimento dessas questões. Só para ilustrar essa questão, eu vou dar um exemplo aqui do livro do Juan Martínez Alier, Ecologismo dos Pobres. Lá na página 186, ele vai falar sobre biopirataria. Biopirataria não significa apenas o roubo de matérias-primas biológicas, os chamados recursos genéticos, mas igualmente do conhecimento a respeito desses mesmos recursos, seja na agricultura ou na medicina.
super recomendado aqui o livro do Allier para quem estuda desenvolvimento sustentável, quem estuda sustentabilidade, quem estuda economia ecológica, ecologia política e tudo mais. O que o Allier vem trazer nesse livro aqui? Ele vem trazer uma série de exemplos da biopirataria para legitimar as ações do capital, certo? Por exemplo, no México tinha uma variedade de feijão tradicional chamada o feijão amarelinho. E a Bayer fez o quê? Depois de milhares de anos, que os mexicanos consomem esse feijão, um feijão tradicional, a Bayer simplesmente, não estou lembrado agora se foi a Bayer ou se foi a Monsanto, mas é tudo a mesma coisa no final das contas, tudo monopólio. O que acontece? Essa empresa, ela patenteou o feijão amarelinho. E agora, se os mexicanos quisessem consumir, se os pesquisadores mexicanos desejassem estudar o feijão amarelinho e o seu potencial, eles teriam que o quê? Pagar royalties, porque é um produto patenteado. E para que serve isso? Qual é o desenvolvimento humano que esse tipo de patente e esse tipo de ação do conhecimento leva? Na minha visão, nenhuma. É uma ação para legitimar os marcos do capitalismo. Outra questão também é a patente de DNA. Qual é a questão da patente de DNA? É se patentear o nosso produto genético, certo? Patentear o nosso corpo. E isso ali entre 97 e 99 tem uma escala absurda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link falando sobre essas questões de patente genética. E aí, o quanto disso é para o desenvolvimento da humanidade e o quanto disso é realmente para legitimar as ações do capital, para legitimar grupos de interesse específicos. E aí, quando a ciência vai tratar justamente de questões do que ela chama pseudociência, que são ações, que são conhecimentos que não são comprovados cientificamente. Vocês já ouviram muito essa frase, comprovado cientificamente. Isso é muito utilizado para legitimar discurso, é muito utilizado para retórica. Eu vou dar um exemplo aqui de questão da pseudociência. Remédios homeopáticos. Remédios homeopáticos curam de verdade? Bem, existe uma enormidade de pesquisas científicas que comprovam que os remédios homeopáticos não têm poder curativo como os remédios alopáticos. Os remédios alopáticos são os remédios comuns, que a gente encontra nas farmácias. Só que o que vem a acontecer? Por que as pessoas relatam que estão se sentindo curadas? Por que as pessoas relatam que estão se sentindo melhor? Mesmo que não exista qualquer comprovação que esse tipo de remédio possa trazer algum efeito benéfico ao organismo. É uma questão de efeito placebo. O que acontece? Para quem já foi para consulta com médica homeopata, você vai perceber um grande diferencial desses profissionais. É a forma de atendimento. Essas pessoas, elas são treinadas a partir de princípios que são bem mais próximos das pessoas que estão doentes. Elas se importam. E essa medicina científica que nós temos hoje, geralmente aliada a esse papel do capitalismo, o que vai acontecer? O médico, a médica, ela vai tratar você como se fosse um objeto dentro de uma linha de produção. Tem que fazer 20 atendimentos em uma manhã. Então, 1, 2, 3, 4, de um em um, muito rápido, para acabar logo. Não presta atenção nas pessoas. E aí, essa medicina baseada em ciência, ela poderia aprender com a pseudociência? Lógico! Ela tem que aprender com os profissionais homeopatas o quê? Como tratar as pessoas. É uma questão humanística. É por isso que as pessoas relatam que se sentem bem. A questão da saúde não é só a saúde biológica, mas também a percepção de saúde. Segundo a OMS, nós somos seres biopsicossociais. Se nós estamos curados, mas não percebemos essa cura, na verdade, continuamos doentes. Então, essa medicina baseada em curar o problema e não fazer uma medicina preventiva, ou até não perceber o ser humano na sua singularidade, ela não corrobora tanto para a cura do corpo. Acaba que as pessoas não se percebem curadas, justamente por não haver uma interação no processo. Nós somos seres sociais e isso impacta diretamente na nossa cognição, na forma como nós entendemos nós mesmos. E aí tem uma outra questão dentro dessa questão da ciência, que é o quê?
ainda tratando de biopirataria, do uso do conhecimento tradicional. Muitos cursos, principalmente mestrado e doutorado, no campo da bioprospecção molecular, vão trabalhar com o quê? A pessoa disse que esse chá aqui é bom para dor de barriga. Eles vão lá, estudam os princípios ativos da folha, a forma como é feita a infusão, para descobrir se realmente aquilo serve para dor de barriga. Isso é ótimo! É a ciência compreendendo a realidade a partir do conhecimento tradicional. Mas aí, aonde é o ponto periclitante? Onde é que esse conhecimento se torna nefasto? A partir do momento que isso é patenteado e as pessoas que possuíam o conhecimento, que concretizaram dentro da sua história de vida a relação com esse conhecimento, acabam perdendo o acesso. Ou então, pessoas que não têm nada a ver com esse histórico, não tem nada a ver com isso, patenteiam ou compram a patente e começam a explorar exacerbadamente esse princípio ativo que está na natureza, negando os bens e serviços que as pessoas tinham acesso através da natureza. Então, a ciência não é só progresso. Essa é uma questão iluminista muito importante. Pensar a ciência como progresso não é realidade. A ciência é muito progressista em vários campos. Porém, tem ciência que corrobora para a manutenção do status quo e é grande parte da ciência. Bem, sobre a questão da ciência não buscar a verdade, eu vou recomendar aqui para vocês a lógica da pesquisa científica do Karl Popper. Karl Popper é austríaco, positivista, no entanto ele vai fazer uma crítica justamente a essa questão, a questão de ciência não busca verdade. Ele tem vários exemplos, é um livro excelente para ler, um pouquinho complicado, mas em linhas gerais você vai entender melhor como funciona o princípio dessa ciência. E outro livro que eu gosto de recomendar sempre é do Edgar Morin, Ciência com Consciência, onde ele vai fazer uma análise crítica da produção científica e dos usos da ciência. Eu vou deixar o link aqui para esses livros na descrição do vídeo. Então, pessoal, a ideia central é essa. Questionemos também os saberes científicos. Existem outras formas de saber. Quando você está fazendo uma pesquisa, pense, para quem? Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Se o papel da ciência é auxiliar o desenvolvimento da humanidade, em que a sua pesquisa auxilia isso? E é claro, pesquisa básica, pesquisa aplicada, todas têm função para isso. A gente tem muito de pesquisa básica que acaba se tornando base para pesquisa aplicada, A ciência base se tornando base é ótimo, Então, essas são questões da ciência. Seja crítico com sua produção científica, seja crítico ao ler a produção científica. Ciência não resolve tudo. Tem muita coisa que nós ainda não compreendemos e existem outras formas de conhecimento, outras formas de se produzir conhecimento que podem tanto colaborar com a ciência como colaborar com o desenvolvimento da humanidade. Espero que tenham gostado desse vídeo. Recomendo também que vocês pensem um pouco sobre as questões epistemológicas. Nós vamos tratar de epistemologia em vídeos futuros, certo? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, é só colocar aqui nos comentários do vídeo do YouTube e nos encontramos pelo mundo, pessoal. Um forte abraço e até a próxima!